Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia em estar em sua presença. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos aí abordando uma série de assuntos sobre o tema heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários. E hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante em nosso meio, que também faz parte, um complemento do último vídeo, da teologia da prosperidade. E nós vamos falar também desse assunto muito importante também, e que tem se infiltrado em nosso meio e tem corrompido muita a mente de todos os cristãos. Então vamos lá, vamos para o texto, Hebreus capítulo 11, verso de número 32 ao 37, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Louvado seja Deus por essa palavra. Qual é o assunto que nós vamos tratar hoje, Adriano? É sobre o triunfalismo. A fé que vence, a fé que sofre, o verdadeiro triunfo segundo Deus. Irmãos, o triunfalismo é um ensinamento e um pensamento em que eles ensinam que ser cristão é ter plenitude de paz, plenitude de saúde, plenitude de prosperidade, Plenitude que eu estou falando é abundância. E esse ensinamento é muito perigoso. É o inimigo enganando o povo de Deus. Para que o inimigo? Qual é o sentido e o propósito? Para que quando vem alguma aflição ou tribulação, como nosso Senhor Jesus ensinou que no mundo teremos aflições, quando chegar isso em nossa vida, eles colocam que a pessoa está em pecado, isso é obra do diabo, que a pessoa está em pecado, Deus está corrigindo, Deus está punindo essa pessoa. E aí eles colocam que se você está sofrendo uma enfermidade, se você está passando uma crise financeira, se você está passando uma crise no seu casamento, se a sua vida não é próspera, você não tem paz, você está em débito com Deus. E isso é muito perigoso, porque tem muita gente que tem se esfriado, muita gente tem abandonado a sua fé por tal pensamento. Então nós vamos focar nesse tema, nesse momento. Então, vamos lá. O triunfalismo ensina que a fé autêntica sempre produz sucesso, eu acabei de dizer, livramento imediato e glória terrena. Porém, Hebreus 11 apresenta uma fé que nem sempre termina em aplausos, mas sempre termina com fidelidade. Então, no verso 32 ao 35, parte A, a fé que experimenta vitórias visíveis. O autor cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O que esses homens fizeram? Conquistaram reinos, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Então, Deus pode sim agir com poder e livramento, e Ele age. A fé não exclui milagres.
O erro do triunfalismo é absolutizar esse tipo de experiência como a única evidência de fé. Então, o problema do triunfalismo, desses pensamentos, dessas pessoas, é acreditar que vitórias, é exclusivamente de alguém que está sendo aprovado e que tem Deus na sua vida. Vitórias. Verso 35, parte B ao 37, a fé que não é poupada do sofrimento. Aí que está o que precisamos entender. O texto muda o tom. Outros foram torturados, zombados, açoitados, presos, apedrejados, mortos à espada, andaram aflitos e maltratados. Esses também viveram pela fé. A ausência de livramento não é fracasso espiritual, mas pode ser parte do propósito soberano de Deus. O sofrimento dessas pessoas fazem que quando nós vemos a ela, falamos assim, precisamos ser melhor. Precisamos servir a Deus melhor, porque essas pessoas, elas não deram apenas o seu dinheiro, elas não deram apenas o seu tempo, elas não deram apenas, o seu entendimento, a sua inteligência que veio de Deus, não, elas deram a vida pela fé. Elas aceitaram sofrimento. A Bíblia fala, é um privilégio sofrer como Cristo sofreu. Paulo, você viu o início do chamado dele, irmãos? Presta atenção. Qual foi o maior? Todos eles têm o seu grande valor, louvado seja Deus. Mas Paulo foi o maior missionário. Ele anunciou o evangelho a todo mundo naquele tempo. E no início da sua chamada, a primeira coisa que Deus fala para ele, o que é? Ananias, vai lá, porque esse aí para mim é um vaso escolhido, e eu vou ensinar ele o que é padecer pelo evangelho. Irmãos, tudo tem um propósito. Tanto que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente fala, eu preciso ser mais... Estou perseguido, mas Paulo, aquele texto maravilhoso, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, nem a morte. Então, qual é o confronto com o triunfalismo? A fé não é uma ferramenta para controlar a Deus, mas confiança para permanecer fiel quando Ele não livra. É como aquele louvor, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Então, o 35, parte B. O verdadeiro triunfo não é escapar da dor, mas permanecer fiel, para alcançarem uma superior ressurreição. Eles preferiram sofrer do que negar a Deus, porque criam em algo maior do que a vida presente. Paulo fala, irmãos, se nós, cristãos desse século, entendemos, não almejar, é claro, não tentar o nosso Deus, não abreviar a nossa vida. Não estou falando isso. Mas a partir do momento que eu falo assim, puxa, nada me prende nesse mundo. A morte para mim é lucro. Sabe? Como Paulo falou, a morte para mim é lucro. Por quê, Paulo? Porque eu vou ver o meu rei. Eu vou ver o meu Senhor. Eu vou ver aquele que me chamou. Aí, irmãos, nem a morte, ela já não tem poder sobre nós. Mas ainda a nossa carne ainda teme ela, fica com medo. Mas quando nós compreendemos, chegamos nesse entendimento, nem a morte nós vamos temer. Então, qual é a aplicação? O triunfo cristão não é viver sem cruz, mas não abandonar Cristo diante da cruz. Não é viver sem cruz, cada um leve sobre si a sua cruz, mas não abandonar Cristo diante da cruz. Quando olhamos para o sofrimento, se hoje fosse aquele episódio, a igreja toda viraria as costas e sairia, não estaria aos pés da cruz. Agora, quem pode ser fiel aos pés da cruz? A dizer, que iremos, como Jesus, falou para nós, falou ali para os discípulos, vocês não poderão beber o meu cálice.
mas alguns permaneceram firmes até a morte. Os pais na fé, a igreja primitiva, em que eram jogados em arenas pelos serem devorados pelos leões. E o que dizer, né? Da iluminação pública do grande rei, em que a iluminação dele era os cristãos sendo incendiados, queimados. Mas eles não negaram a fé. Então, Hebreus 11 demonstra desmonta, o triunfalismo ao mostrar duas faces da fé. Primeiro, a fé que vence batalhas. Glória a Deus, quem venceu batalhas aí em 2025? Deus levanta a mão. E acabou? Não, virão outras. Como Deus nos livrou da primeira, Ele nos livrará da segunda, da terceira. E a fé que suporta perdas também é a fé aonde não abandonaremos Cristo em nenhum momento da nossa vida. Ambas glorificam a Deus. Lembra de Jó? Um perfeito exemplo, né? Então, o maior triunfo do crente não é prosperar na terra, mas permanecer fiel até o fim, confiando que Deus escreve a última página na eternidade, porque a nossa pátria não é nessa terra, mas a nossa pátria é no céu. Se hoje estamos aqui nessa terra sofrendo, tendo dor, chorando, lá com Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá dor, não haverá doença, não haverá tristeza. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Ô Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Pai amado, a viver, Pai, discernir e amadurecer na Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, não nos deixa cair nessa teia, esse sistema que corrompe a Tua palavra, Senhor. Pai amado, e que em todos os momentos o Senhor está conosco, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E tendo o Senhor, Pai, não temeremos nada, nem a morte, porque o Senhor já venceu por todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.